Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, às videoaulas das disciplinas de fenômenos de transporte e transferência de calor, hoje nós vamos apresentar alguns exercícios referentes ao capítulo 3 da disciplina, o exercício 3.4, o exercício 3.13 e também será deixado um exercício como tarefa, para vocês realizarem em casa, que é o exemplo prova 2018. Então, o primeiro exercício, o exercício 3.4, que é apresentado o enunciado, e o enunciado diz o seguinte: em um processo de fabricação, uma película transparente está sendo fixada sobre um substrato. Então, tem aqui um filme que é transparente à radiação térmica. Ele é fixado sobre um substrato. Esse substrato não é transparente, a radiação térmica. Então, toda a energia radiante que chegar nesse domínio aqui vai passar por esse filme transparente, mas vai ficar retido aqui nessa superfície aqui do substrato. Então, conforme é mostrado aqui no esboço. Para curar a adesão a uma temperatura T0, a adesão do filme no substrato, que é essa superfície aqui. Uma fonte radiante é usada para fornecer um fluxo térmico Q0 duas linhas. Então é imposto um fluxo de calor por radiação térmica aqui, nesse filme, e esse fluxo acaba incidindo sobre essa superfície. Então, se a gente analisar em termos de circuito térmico resistivo, isso aqui vai ser um nó, a temperatura T0, e um fluxo que entra diretamente nesse nó, que é totalmente absorvido na superfície de adesão. Então ele já diz claramente que esse fluxo de calor é absorvido nessa superfície aqui. A parte inferior do substrato é mantida a uma temperatura T1, então essa parte inferior aqui, que é mantida a temperatura T1, enquanto a superfície livre da película está exposta ao ar a T infinito. Então tem um escoamento de ar aqui a T infinito, trocando calor por convecção dessa superfície aqui externa do filme para esse escoamento de ar. Claro, considerando que o T infinito é menor do que esse TS aqui. Com uma transferência de calor por convecção H. Então, primeiro item, mostra o circuito térmico que representa a situação de transferência de calor em regime estacionário. Certifique-se de que sejam identificados todos os elementos, nós e taxas de transferência de calor. Deixe na forma simbólica. E B, supõe as seguintes condições: T infinito 20 graus Celsius, H de 50 watts por metro quadrado Kelvin e um T1 de 30 graus Celsius. Calcule o fluxo térmico Q0 duas linhas, que é necessário para manter a temperatura da superfície de adesão em 60 graus. Então, há um fluxo radiante aqui que está cruzando esse filme, incide sobre essa superfície T0 e mantém ele a uma temperatura de 60 graus. Aí o que acontece? Esse cara está a 60, o T1 está a 30, então vai haver uma troca de calor por condução aqui entre T0 e T1. E a gente sabe que entre T0 e T1, porque esse cara aqui está a 60 e esse cara aqui está a 30. E entre T0 e T infinito vai ter uma troca de calor por condução aqui dentro do filme. T0 está a 60 e T infinito aqui está a 20, então a gente sabe que esse TS aqui é uma temperatura intermediária entre T0 e T infinito, já que não tem nenhuma fonte de energia, nada, E entre esse TS e T infinito, uma transferência de calor por convecção. Então, com base nisso, a gente consegue montar o circuito térmico desse problema. Então, analisando aqui o domínio, a gente consegue obter um circuito térmico desse problema. Bom, aqui são os dados do problema que são apresentados. Se considera uma espessura do filme transparente de 0,25 milímetros, uma espessura do material do substrato de 1 milímetro, uma condutividade térmica
desse filme transparente de 0,025 watts por metro Kelvin e do substrato de 0,05 watts por metro Kelvin. Tá? O T infinito a 20 graus Celsius, o H a 50 watts por metro quadrado Kelvin, T1 de 30 graus Celsius e o T0 de 60 graus Celsius. Então, a primeira incógnita é determinar o Q0 duas linhas. Tá? Para isso, a gente vai precisar montar o circuito térmico desse problema. Tá? Então, tem um fluxo de calor por radiação que incide diretamente aqui sobre essa superfície T0. Como a gente viu que a temperatura é o potencial aqui no circuito térmico, a gente já tem um fluxo direto entrando aqui de Q0 duas linhas no nó T0. E esse fluxo vai se dividir. Né? Por quê? Porque ele incide aqui, parte troca calor por condução, né, no substrato, e parte vai ir para o filme. Né? Então, se a gente olhar para o substrato, né, entre T0 e T1, a gente tem essa resistência aqui, que é uma resistência condutiva, entre T0 e T1. Tá? E esse fluxo de calor que vem para cá, a gente está chamando de Q2, duas linhas. Tá? Entre T0 e T infinito, tá, a gente vai ter duas resistências, uma resistência condutiva, que a gente está chamando de resistência condutiva 1, que é essa região aqui, ó, entre T0 e esse TS aqui que a gente denominou, e entre TS e T infinito, o fluxo de calor ocorre por convecção, mas vejam que é o mesmo, né? Porque tem uma parede e um escoamento aqui. Né? Se a gente pegar essa superfície aqui e aplicar um balanço de superfície, tem o fluxo entrando por condução e o fluxo saindo por convecção. Aqui, tá? Então, o circuito fica montado dessa forma aqui, que a gente tem um Q1, duas linhas. Né? Vejam também o seguinte, o somatório de Q1, duas linhas, e do Q2, duas linhas, né? Se a gente analisar, aplicar aqui lei dos nós, ou balanço de superfície aqui, nessa superfície T0, a gente tem que o Q0, duas linhas, vai ser igual ao Q1 mais o Q2, duas linhas. Né? Tá? Então, é o que está feito aqui. Né? Então, a gente aplica o balanço de energia nessa interface entre a película e o substrato, né? Que tem o balanço de energia. Tá? O Q0, duas linhas, está entrando, e o Q1, duas linhas, e o Q2, duas linhas estão saindo. Então, se aplicar o balanço de energia, taxa de energia que está entrando igual a taxa de energia que está saindo, né, para o balanço de superfície, né, a gente tem aqui a taxa de energia que está entrando, Q0, duas linhas vezes a área normal aqui, né, seria esse comprimento vezes a profundidade, e igual ao Q1, duas linhas vezes a área, mais Q2, duas linhas vezes a área, só que a área é igual para todo mundo, então elas se cortam. Né? Então a gente fica com uma expressão desse tipo aqui, que é 0, duas linhas, igual a Q1, duas linhas, mais Q2, duas linhas. Então a gente já tem uma expressão para Q0, duas linhas. A gente precisa agora abrir ela em termos das resistências térmicas aqui. Tá? Vejam o seguinte, se a gente tiver o circuito térmico e a gente aplicar a lei de Kirchhoff dos nós, a mesma equação vai ser obtida. Então, a aplicação da lei dos nós e a aplicação do balanço de superfície tem que conduzir ao mesmo tipo de resultado. Tá? Então, a gente vai agora partir para a determinação, né, dos fluxos de calor Q1, duas linhas, e Q2, duas linhas, né, que compõem a equação 1 lá do Q0, duas linhas. Tá? Então, primeiro, determinação da taxa de transferência de calor da superfície do substrato para o ambiente. Então, a gente pegou só esse ramo aqui do circuito térmico, né, entre T0 e T infinito, para a gente poder analisar. Tá? Então, se a gente pegar esse ramo aqui do circuito, a gente consegue obter uma taxa Q1, né? E aqui eu estou apresentando em termos de taxa mesmo, não é fluxo de calor, a gente vai chegar lá. Né? Dado pela diferença de potencial, T0 menos T infinito, sobre a resistência entre T0 e T infinito. Então, é uma resistência equivalente, né, que vai consistir na soma da resistência condutiva 1 e da resistência convectiva 1. Tá? Porque esse circuito aqui, esse trecho do circuito aqui está em série. Tá? Então a gente tem essa equação, T0 menos T infinito, resistência condutiva 1 mais a resistência convectiva 1.
Tá? Considerando as equações das resistências condutiva e convectiva, tá? A resistência condutiva, 1, vai ser dada pela espessura, né, do filme ali, né, sobre a condutividade do filme e a área normal ao fluxo de calor, que a gente não conhece. Tá? Isso não é um dado do nosso problema. Tá? Mas a resistência convectiva, que é dada por 1 sobre o coeficiente de transferência de calor por convecção sobre a área. Tá? Então a gente tem uma equação aqui para Q1, só que a gente precisa da equação para o fluxo de calor. Então a gente vai usar a própria definição de fluxo de calor, tá? Que é a razão entre a taxa de transferência de calor e a área, que é o que a gente vai fazer agora. Então, considerando que o fluxo de calor é relacionado com a taxa por Q duas linhas igual a Q sobre A, então Q1 duas linhas é igual a Q1 sobre A, a gente tem a expressão do Q1 aqui, né? 1 sobre a área. Né? Então, o que acontece? Esse A vai multiplicar aqui e aqui. Né? E a gente pode cortar todas essas áreas aqui. Tá? Então, a gente obtém uma expressão para o fluxo de calor, dada por T0 menos T infinito, sobre LP KP mais 1 sobre H. Essa é a equação 2. Tá? Então, a gente já tem uma das equações que vão ser inseridas lá na equação 1, que definia o fluxo de calor por Q0, duas linhas. Tá? Bom, feito isso, a gente pode ir para o outro ramo, outra parte do ramo do circuito, né, entre T0 e T1, que é no substrato. Tá? Então, a gente tem aqui entre T0 e T1 só uma resistência, então não tem resistência equivalente, né, porque é um circuito só com uma resistência. A gente já vai definir diretamente o Q2 duas linhas. Então, o Q2 duas linhas igual ao Q2 sobre a área, e o Q2 é definido como T0 menos T1, né, que é a diferença de potencial, sobre a resistência condutiva no substrato, que é dada por LS e KSA. Corta-se as áreas aqui, né? Essa primeira área aqui é da definição do fluxo de calor e essa daqui é da resistência condutiva. Tá? Então a gente fica com uma expressão dada por Q2 duas linhas igual a T0 menos T1 sobre LS/KS. Então temos uma equação 2 e a 3 que vão ser substituídas na equação 1. Tá? Então, aqui está a equação 1, só para vocês relembrarem, né? Q0 duas linhas igual a Q1 duas linhas mais Q2 duas linhas, que surgiu do balanço de superfície na superfície ali entre o filme e o substrato, tá? E os fluxos de calor Q1 e Q2 duas linhas que foram deduzidos a partir do uso do circuito térmico equivalente. Tá? Então, substituindo as equações 2 e 3 na equação 1, a gente obtém uma expressão geral para Q0 duas linhas. Tá? Então, Q0 duas linhas passou a ser dado por T0 menos T infinito, LPKP, mais 1 sobre H. Esse aqui é o Q1, duas linhas, né? Mais o T0 menos T1 sobre LS/KS. Esse aqui é o Q2, duas linhas. Então, essa equação 4 é uma equação para o fluxo de calor Q0, duas linhas, que era a incógnita do nosso problema. Tá? A gente tem todos os dados aqui, então a gente só precisa substituir agora os valores. Tá? Então, Q0, duas linhas, vai ser igual a T0 menos T infinito, 60 menos 20 graus Celsius, tá? Sobre, né, a resistência térmica condutiva duas linhas, né? Então vai ser aqui LP 0,25 vezes 10 a menos 3 metros, dividido pelo Kp, que é 0,025 watts por metro Kelvin. Tá? Vejam o seguinte, aqui a gente pode cortar esse Kelvin com esse grau Celsius, porque representa uma variação tanto no processo de condução quanto no processo de convecção. Então não há problema a gente cortar aqui Kelvin com grau Celsius, porque a variação em Kelvin e a variação em grau Celsius é a mesma. Tá? Então, mais 1 sobre 50 watts por metro quadrado Kelvin, que mais 60 menos 30 graus Celsius, que sobre 1 vezes 10 a menos 3 metros e 0,05 watts por metro Kelvin. Então corta aqui o grau Celsius com metro. Então a gente chega no valor do fluxo de calor Q0 duas linhas, que é o fluxo por radiação que precisa ser incidido para curar a superfície do filme no substrato, dado por 2.833
0,3 watts por metro quadrado. Tá? Beleza? Então, a gente pode passar para o outro exercício. Né? Então, no exercício 3.4, o objetivo primeiro item era determinar o circuito térmico e depois determinar o Q0, duas linhas. Tá? Aqui, né, a gente tem um exercício com um pouco mais de paredes compostas, mas é um exercício bem simples também, porque a solução toda ela está com uma montagem de circuito em série. Tá? Bom, uma casa possui uma parede composta com camadas de madeira, tá? Isolamento à base de fibra de vidro e placa de gesso, como indicado no esboço. Tá? Então, uma parte aqui é de fibra para ter o isolamento, né? Uma parte de madeira, né? Que está exposta para o lado externo, e uma parte de placa de gesso, né? Que é a parte interna aqui. Tá? Então, essa parede composta aqui de três materiais separa um ambiente interno que está a uma temperatura de 20 graus Celsius do ambiente externo que está a uma temperatura de menos 15. Tá? Então tem que ter um bom isolamento térmico aqui para conseguir ter essa diferença de temperaturas. Tá? Em um dia frio de inverno, os coeficientes de transferência de calor por convecção são dados por H externo de 60 watts por metro quadrado Kelvin e um H interno de 30 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? A área total da superfície é de 350 metros quadrados, então ele já dá qual é a área que está exposta a esse circuito aqui, essa área normal aqui, o fluxo de calor. Tá? É de 350 metros quadrados. Tá? Então, essa área já é um dado do problema. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o que acontece, o pessoal quer saber qual é a altura aqui para calcular a área usando LS, LP, LB. Vejam que não é isso, porque o fluxo de calor está entre 20 e menos 15, então, nessa direção X. Então, essa área é a área normal, seria a altura vezes a profundidade, que isso já é um dado no problema, que é 350 metros quadrados. Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. Tá? Então, item A. Determine uma expressão simbólica para a resistência térmica total da parede, incluindo os efeitos da convecção nas superfícies interna e externa, para as condições especificadas. Então, tem que montar o circuito e obter a resistência equivalente aqui. Tá? E B. Determine a perda total de calor através da parede. Tá? Então, determinar a taxa de transferência de calor entre T infinito I e T infinito E, que são as únicas duas temperaturas conhecidas. Né? Como a gente não conhece outra, a gente não pode ter um circuito mais simplificado. Tem que ser todo o circuito entre T infinito I e T infinito E. Tá? Aqui são os dados do problema, primeiramente. Né? HE de 60 watts por metro Kelvin, o H interno, que é HI, 30 watts por metro quadrado Kelvin, a condutividade térmica da placa de gesso de 0,17 watts por metro Kelvin, da fibra de vidro de 0,043 watts por metro Kelvin e da madeira de 0,16 watts por metro Kelvin. Tá? A espessura da placa de gesso de 10 mm, da fibra de vidro de 100 mm e da madeira de 20 mm e a área total de 350 metros quadrados. Tá? Então, veja o seguinte, né? Não tem nenhuma divisão aqui nas paredes compostas de forma que a taxa de transferência de calor tenha que se dividir. O que acontece? A taxa de transferência de calor que entra aqui nessa superfície por convecção vai cruzar todas essas paredes aqui por condução e depois vai sair aqui por convecção. Então é uma mesma taxa de transferência de calor que a gente está chamando de QX. Então esse circuito é um circuitão em série, né? Entre T infinito I e T1, que a gente chamou essa superfície aqui na placa de gesso aqui, a gente vai ter uma resistência convectiva dada por 1 sobre HI AT, que é esses 350 aqui, né, metros quadrados. Entre T1 e T2,
uma resistência térmica condutiva aqui na placa, né, dada por LP, KP e AT. Em T2 e T3, uma outra resistência condutiva, dada por L da fibra de vidro e o K da fibra de vidro de área de troca térmica. Entre T3 e T4, uma razão LM, KM, AT. E entre T4 e T infinito E, 1 sobre HE, AT. Tá? Aqui em T4 T infinito E, né, a resistência convectiva. Veja que o que a gente conhece é só T infinito I e o T infinito E. Então a gente vai precisar substituir isso aqui por uma única resistência equivalente entre T infinito I e T infinito E, a resistência equivalente e o QX aqui. Tá? Bom, a resistência total do circuito em série, tá, é dada por essa expressão aqui. Né? A resistência total vai ser igual à resistência convectiva I, a condutiva I, a condutiva 2, né? A condutiva 3 e a resistência convectiva E. Tá? Então a resistência total vai ser dada por essa expressão aqui. Então a gente já tem a expressão da resistência condutiva total aqui. Isso aqui acaba sendo um trabalho mais braçal, né? Porque o entendimento do exercício é bastante simplificado, né? Então, para obter essa resistência total, a gente precisa só substituir os valores, né? Então, a resistência total vai ser 1 sobre 30 watts por metro quadrado, que é o vezes 350 metros quadrados. Esses dois caras aqui vão se cortar, né? Eu vejo que a gente tem esse K da temperatura vai lá para cima e o watt vai ficar aqui embaixo. Então, a resistência vai ser dada em Kelvin por watt, né? Conforme a gente já tinha comentado. Essa aqui é a resistência condutiva na placa de gesso, 10 vezes 10 na menos 3 metros por 0,17 watts por metro Kelvin e 350 metros quadrados. Né? Esse metro vai cortar com esse metro aqui e com esse aqui. Né? Vai dar a mesma unidade. Né? Aqui a resistência na fibra de vidro. Tá? Mais a resistência da madeira e mais a resistência, tá? Convectiva aqui. Então a gente vai substituindo os valores e vai encontrar esse valor de resistência total aqui. Né? Então a gente pegou os dados que estavam apresentados aqui nesse slide anterior. Veja o seguinte, aqui a condutividade da fibra de vidro é 0,043, né? Enquanto aqui está 0,43. Então corrijam isso no material de vocês. Tá? 0,043, por isso que dá um valor tão grande, porque essa condutividade aqui acaba sendo essa resistência térmica aqui acaba sendo muito maior do que as outras por causa dessa condutividade. Por isso que eu voltei no slide anterior. Tá? Vejam que como esse cara aqui é 0,043, na verdade, essa resistência é muito grande e ela acaba dominando o processo. Ela que faz com que a temperatura tenha uma queda bem grande. Tá? Então a resistência térmica condutiva deu esse valor aqui, 7,3126 vezes 10 a menos 3 Kelvin por watt. Tá? Com a resistência térmica e a diferença de potencial, a gente consegue determinar a taxa de transferência de calor. Então, a taxa de transferência de calor total aqui no circuito vai ser dada pela diferença de temperatura, 20 menos 15 graus Celsius, sobre a resistência térmica total, né, que é 7,3126 vezes 10 a menos 3 Kelvin por watt. O Kelvin vai cortar com graus Celsius, né? Lembre-se que a gente tem uma diferença de temperatura, então a gente pode cortar o Kelvin com graus Celsius e a gente obtém uma taxa de transferência de calor por total, né? Não é por convecção. Né? É uma taxa total no circuito, né? Dada por 4.736,28 watts. Tá? Entre as temperaturas de superfície e os escoamentos externos vai ser a mesma taxa. Tá? Porque o circuito está em série. Então daria para dizer a taxa por convecção ali entre a parede e os escoamentos. Tá? Mas a gente está tratando isso como um circuito composto, né? Então isso aqui é a taxa de todo o circuito. Tá? Então, esses dois exercícios eu peço para vocês praticarem, né?
E vou pedir também para vocês realizarem esse exercício aqui, que é chamado de prova 2018, tá? Como uma tarefa de casa. Esse exercício vai estar resolvido, né? Eu vou estar disponibilizando para vocês a solução desse exercício, mas eu quero que vocês treinem também, tá? Então, o exercício diz o seguinte, vou dar uma explicada rapidinha antes de encerrar, né? Para vocês terem uma boa base, né, de solução desse exercício. Tá? Então, considere a parede plana de um forno de cozimento com fluxo de calor unidimensional na direção X. Então, tem fluxo de calor unidimensional aqui, tem uma parede QA, né, e uma divisão em duas paredes, KB e KC aqui. Tá? A parede do forno é composta por um material metálico, né, estrutural, dado por Ka 60 watts por metro Kelvin, que é essa parte aqui, tá? E dois materiais isolantes com condutividades térmicas dadas por Kb de 2 watts por metro Kelvin e Kc de 0,7 watts por metro Kelvin. Tá? Vamos dizer que a gente tenha revestido a parede com dois diferentes materiais isolantes, né? Um Kb e um Kc. O que acontece aqui? Tá? A partir de T2 aqui, vamos dizer que isso aqui seja um T1, tá? Entre T1 e T2 tem um fluxo de calor por condução. Mas entre T2 aqui, tá? O que acontece é que o fluxo se divide. Esse aqui, como tem uma condutividade diferente desse, parte do fluxo de calor vai ir por C e parte do fluxo de calor vai ir por B. Então o fluxo se divide. Então, consequentemente, você tem um circuito em paralelo aqui. Tá? Nesse lado externo tem a passagem de um escoamento com convecção. Tá? Então, o fluxo que sai aqui é o que passou por B e o fluxo que sai aqui passou por C. Então, ele não pode simplesmente pegar e fechar num único nó aqui. Tanto que aqui está uma indicação de duas temperaturas diferentes, T3B e T3C. Então, o circuito tem que continuar aqui em paralelo, inclusive essa parte aqui por convecção até T infinito E e essa parte aqui por convecção até T infinito E. Tá? Então, aqui abre o circuito em paralelo com essa resistência condutiva e mais uma resistência convectiva com a parcela de calor que está sendo trocada dessa superfície para T infinito E. Enquanto aqui abre o circuito, né, tem uma taxa QC, né, entre T2 e T3C, e entre T3C e T infinito E tem uma resistência convectiva, que não é essa mesma resistência da parte B do circuito, mas sim uma outra resistência convectiva, né? E uma outra taxa aqui. Tá? Então ele vai abrir um circuito com duas resistências em cada ramo e depois vai fechar lá em T infinito E. Tá? Os dados referentes à geometria da parede são dados por L1 80 mm, L2 50 mm, um H1 de 0,7 metros, o H2 de 0,3 metros. Vejam que aqui são dadas diferentes alturas. Então, as resistências vão ser calculadas usando essas alturas aqui diferentes. Né? E um W, que é a profundidade de 5 metros. Tá? Conforme essa figura Q3 aqui. Tá? Era a questão 3 da prova. Tá? A parede interna do forno, né? A superfície lateral esquerda da parede A está uma temperatura T1 de 300 graus. Então, eu te diz qual é essa temperatura aqui, T1. Tá? No lado externo, tem-se um escoamento até infinito E de 20 graus Celsius. Tá? E o coeficiente de transferência de calor por convecção, H, de 20 watts por metro quadrado Kelvin. Então, pede-se nesse exercício, primeiro para esboçar o circuito térmico do problema, depois para determinar as taxas QB e QC, né? E determinar uma das temperaturas superficiais T3B. Tá? Então, bom trabalho para vocês. Tá? Eu peço para vocês resolverem esse exercício e depois me enviarem para que eu possa corrigir. Tá? Então, por hoje era isso. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.